A história do nascimento de Jesus não termina com os presentes dos magos e a adoração cheia de esperança. Pouco depois, Deus envia um anjo em sonho para José com uma mensagem urgente: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Essa ordem muda tudo. Aquela que deveria ser uma nova etapa de alegria se transforma em fuga. José, Maria e o menino não vão para casa. Eles não vão descansar. Eles não se tornam celebridades em Israel por terem dado à luz ao Messias. Eles fogem pela escuridão, sem garantias. Eles se tornam refugiados. Para entender a força dessa cena, precisamos lembrar que Herodes era conhecido por sua crueldade paranoica. Ele matou esposas, filhos e qualquer um que ameaçasse seu poder. Ao saber do nascimento de um rei dos judeus, não hesitou em tentar exterminar a possibilidade com um massacre. A ordem de matar os meninos de até 2 anos em Belém foi brutal, mas infelizmente coerente com o seu histórico. Mateus, ao narrar esses eventos, não está apenas contando uma fuga, ele está dizendo algo teológico. Ele conecta a ida de Jesus ao Egito com a profecia de Oséias: do Egito chamei o meu filho. Na profecia original, Deus fala do seu amor por Israel, o povo que tirou da escravidão. Mateus agora aplica isso a Jesus, ou seja, Jesus é o novo Israel. Ele refaz o caminho do povo de Deus, vai ao Egito, depois retorna para cumprir a missão. Mas há uma diferença fundamental: ele não falhará como Israel falhou. Além disso, Mateus evoca Jeremias ao relatar o choro das mães de Belém. Ouviu-se uma voz em Ramá. Raquel chora por seus filhos e recusa ser consolada. A dor do passado de Israel, marcada por exílio, violência e luto, está de novo presente. Mas desta vez, a salvação está no centro do sofrimento. Jesus é o Messias rejeitado desde o nascimento. O mundo não lhe oferece berço nem aplauso, oferece perseguição. Isso nos diz muito sobre o caminho do reino de Deus. Ele não entra em cena pela porta principal do poder, mas pelas estradas secundárias da vulnerabilidade. Essa passagem é desconfortável, mas profundamente consoladora, porque revela um aspecto de Jesus que às vezes ignoramos. Ele conhece desde cedo a dor do deslocamento. Ele sabe o que é ser ameaçado, o que é viver em perigo, o que é depender da provisão de Deus em uma terra estrangeira. Essa história confronta a ideia de que a presença de Deus na nossa vida significa a ausência do sofrimento. O Filho de Deus foi salvo, mas não isento da fuga. A mão de Deus protegeu, mas por meio de um caminho longo, improvável e desconcertante. José, mais uma vez, nos ensina o que é fé obediente. Ele poderia ter questionado o anjo, poderia ter hesitado, mas agiu imediatamente. Ele protegeu a criança como pôde, mas também confiou que Deus estava cuidando de algo muito maior do que ele podia ver. E isso nos ensina algo muito profundo. Fé não é entender o plano todo, é obedecer o próximo passo. Quantas vezes Deus nos leva a caminhos que parecem contrários à promessa? Às vezes oramos por direção e, quando ela vem, nos tira do conforto. Às vezes pedimos por paz, mas ela vem através da renúncia. Às vezes clamamos por propósito e ele se revela no meio da dor. A vida de Maria e José, guiada por sonhos e sustos, foi marcada por prontidão espiritual. E a nossa? Estamos dispostos a seguir quando o caminho não tem mapa? Estamos prontos a seguir quando o chamado de Deus nos afasta de onde gostaríamos de estar? Essa passagem também denuncia algo terrível. O mal não está dormindo. Herodes é figura do pecado que quer eliminar o plano de Deus antes mesmo que floresça. E o mesmo Espírito ainda age no mundo,
tentando sufocar o que Deus está gerando, silenciar a verdade, apagar a luz. Mas Herodes morre, o menino vive, o reino continua, porque o poder de Deus não depende da estabilidade política ou do conforto humano. Ele cumpre suas promessas em qualquer cenário. O retorno ao lar, anos depois, também não acontece como o esperado. Ao saber que Arquelau reinava no lugar de Herodes, José teme por sua família. E então, mais uma vez, Deus o guia para onde ele quer: Nazaré, uma cidade desprezada, quase irrelevante aos olhos humanos. Mas era exatamente o lugar que Deus havia escolhido, porque o Messias viria do improvável, não dos palácios, mas do interior, não da fama, mas do escondido. Essa parte da história nos ensina que Deus cuida dos detalhes. Ele guia a geografia, ele cuida das rotas e mais uma vez nos lembra: a promessa não morre no desvio. Às vezes, Nazaré parece um recomeço sem brilho, mas é o lugar certo para crescer debaixo da mão de Deus. Hoje, talvez você esteja em fuga ou se sentindo em exílio. Talvez tudo que parecia certo agora pareça incerto. Mas isso não significa que Deus errou o caminho. Pode ser que Ele esteja protegendo você, moldando sua fé, preparando um retorno que só Ele conhece. A jornada de José, Maria e Jesus é real demais, é humana demais e, por isso, é cheia da presença de Deus. O plano não foi fácil, mas foi perfeito. Vamos orar? Senhor, obrigada porque Tu és Deus mesmo nos caminhos mais difíceis. Obrigada porque Teu Filho conheceu a dor, o exílio e a insegurança, e por isso Ele entende a minha dor também. Ajuda-me a confiar quando o plano não faz sentido. Dá-me ouvidos atentos como os de José e coragem para obedecer como ele obedeceu. Quando eu me sentir longe do que sonhei, que eu me lembre: a promessa não está perdida, ela está sendo protegida. Mesmo que o caminho me leve ao Egito ou a Nazaré, que eu nunca duvide da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Patrícia Jacobi e se essa mensagem tocou o seu coração de alguma maneira, compartilhe para abençoar a vida de mais alguém. Deus abençoe a sua vida.